Pessoal, eu vou fazer uma rápida aqui revisão dos trabalhos, tá? Como eu tinha feito na aula passada, já uma demonstração de como que era feito, como deveria ser feito o trabalho. Então, eu vou fazer uma revisão. Alguns questionaram, né, sobre a pontuação. Desculpa não ter respondido ainda, Vinícius, porque eu estava meio enrolado com as correções que ainda não terminei, né? Tanto do primeiro e da turma de vocês também, que são 2 disciplinas, tá? Ainda estão terminando de corrigir para entregar as notas até hoje à noite. E eu vou fazer a revisão agora, né? Depois, se vocês não tiverem dúvidas sobre a nota, vocês me falam, tá bom? Ô, Tata, ainda não consegui ver o seu áudio lá, eu li um trecho, tá? Depois, talvez na manhã ou na quinta, eu te dou um retorno, tá bom? Sobre a questão do banco de dados lá também. Bom, Ok, professor, sem problemas, tá? pelo que eu entendi lá, você não está conseguindo demonstrar a tabela, né? Porque está usando a ferramenta, o Wix, né? Então, depois eu dou uma olhada, tento ver se eu posso te ajudar em alguma coisa. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a revisão do primeiro, esse exercício da atividade 2, que era do podcast. Então, vocês tinham que ouvir o podcast, e era em grupo, né? A atividade 2, que era sobre o podcast de PV6, aquele disponibilizado pela camada 8, que é pelo NICBR. Bom, podcast, rumo ao IPv6 Brasil. Então, nós temos aqui as respostas, né? Em que ano foi padronizado o protocolo IPv6? Essas respostas eram de acordo com o podcast. Então, nesse caso aqui, os autores do podcast comentam que IPv6 em 98. Ô, professor, Oi? era para estar mostrando essa resposta para nós? Peraí, então. Que eu, É porque tá mostrando ainda a mensagem. desculpa. Peraí. Deixa eu ler a mensagem aqui, então. A confiança é testada pela dúvida, que pode ser desencadeada pela dor, pela traição, pela amargura, pela perda. Nas horas de dúvida, recorde a fidelidade e as bênçãos passadas e antecipe as vindouras. Saiba que Deus pode transformar a prova em triunfo. Vamos lá. Estão vendo agora as respostas? Agora sim. Desculpa. Então, vamos lá. Então, em que ano foi padronizado o protocolo IPv6? Internet Protocolo em 98. É claro que o podcast tinha uma certa brincadeira em relação à Copa de 98 lá, né? Que perdemos da França. Ele veio um pouco antes, né? IPv6, mas ele foi padronizado em 98 e começou a implantação. Alguém colocou aí alguns grupos 2012, né? Mas é de acordo com o podcast. Qual é a real necessidade de implantação de IPv6 nas redes, e principalmente na internet? Escassez de IPv4, né? IPv4 está acabando, né? A gente sabe que ele pode endereçar aqui 4 bilhões, né? E então, está acabando esse número de IPv4. O denominado IPv5 não foi... Oi? É que eu tô com uma dúvida. Cara, tipo assim, muitas máquinas usam IPv4. Conforme o tempo vai passando e vai mudando pro IPv6, essas máquinas vão ficando obsoletas, acabam morrendo, os IPs acabam não sendo servidos para nada. Significa que daqui a alguns anos pode ser que aconteça um reenchimento do IPv4 por causa que vai acabar, muitas máquinas vão migrar para o IPv6, as máquinas que usam ou que têm esse endereço IP vão acabar quebrando, ficando obsoletas e acabar perdendo, vai ter uma renovação desse IP ou é completamente loucura? É que eu fiquei com essa dúvida. Na verdade, assim, nenhuma coisa na vida da gente, você pode fazer uma transição brusca, né? Você não pode mudar uma coisa da noite para o dia. Aí, no caso, considerando o IPv6, não tem como falar, ó, para hoje, vamos dar um prazo aí de 24 horas, todo mundo sem usar nada, para poder implantar o IPv6. Então, por isso que é um trabalho gradual, gradativo. O que acontece é que, além disso, o IPv6, ele traz algumas traduções, alguns encapsulamentos, genericamente falando, que ele faz traduções de IPv4 para IPv6. O que não pode fazer é o seguinte, é continuar usando IPv4
você oferecendo o serviço em IPv4 e não dar olhar, né, e não abranger o IPv6. Não é que é obsoleto. O endereço IPv4 e IPv6 é um endereço lógico. Eu posso pegar lá no meu servidor e falar para ele que agora ele não vai ter mais aquele IPv4, ele vai trabalhar por IPv6. Ou ele pode trabalhar com os dois, que é o que estão fazendo ainda alguma parte. Entendeu? Por quê? Porque algumas máquinas ainda, né, alguns milhares de servidores só trabalham com IPv4. É que existe uma força-tarefa muito grande e tem prazos para cumprir em relação à troca do IPv4, né? Porque, assim, o IPv4 ele vai deixar de existir? Não, ele não vai deixar de existir. Ele vai só deixar de ser utilizado para dar espaço, né? Em ter uma brincadeira no podcast, né? E já fez o trabalho dele. Agora ele vai descansar e vai entrar o IPv6, né? Então não tem como. Depois que tudo estiver conversando em IPv6, não tem problema, Samuel. Tá chovendo, né? Depois que entrar o IPv6, tudo vai conversar na mesma linguagem, ou seja, vai ser tudo padronizado, como hoje atualmente, ou como era atualmente, hoje, né? Como era antigamente, hoje ainda está sendo o IPv4. Então é um momento de transição, né? Agora, se ficar um pedacinho funcionando em IPv4 e um pedaço em IPv6, ainda terá um problema de complexidade. Não é bem um termo obsoleto, né? Seria um termo de transição, né? Algo deixa de trabalhar, ele não morre, deixa de trabalhar, ele se aposenta, para de usar e começa a usar o IPv6 para poder abranger todos esses dispositivos interconectados, né? Era isso a resposta? Será que você conseguiu explicar? Bom, continuando então. O IPv5, ele não foi homologado, porque a gente pergunta, o IPv5, né? Foi de V4 para V6. Não foi homologado porque, ele foi chamado, porém, como ele foi chamado e qual foi a sua funcionalidade. Então, ele foi chamado de Stream Protocol, né? ST, que é um protocolo usado mais para transmitir áudio e vídeo, né? Nas aplicações. Então, ele fazia uma agregação com o IPv4. Então, no caso, surgiu o VoIP e surgiram também as redes ATM, né? E aí foi direto para o IPv6, que é onde foi feito mais estudos, né? Mais desenvolvimento acadêmico e científico e fortaleceu o uso desse protocolo. O protocolo IPv4 o problema do protocolo IPv4 é a escassez. Quantos bits ele possui? 32 bits. E até quantos endereços públicos? É aproximadamente 4 bilhões de endereços públicos, né? O IPv6, quantos bits é composto e quantos equipamentos ele pode endereçar? Até as células, né? Faz uma comparação com a questão dos astros, né? Com as estrelas, e faz uma comparação com as células do nosso corpo, né? Então, é mais ou menos aqui 340,1 decilhões, né? Eu não sei se está escrito certo, acho que eu escrevi errado, né? 1 decilhões, não sei, acho que é decilhões mesmo, né? E aí, é 340,1 decilhões, é muita coisa. E ele é 128 bits. A única diferença é que o IPv4, ele é numérico. O IPv6, ele é alfanumérico, né? Ele é hexadecimal, para poder alcançar tudo isso, né? De endereços públicos, tá? Então, você tem uma abrangência, não é infinita, claro, né? Mas é muito equipamento, né? E adiantando um pouco, a internet das coisas está aí, né? Hoje você compra aqui em Catanduva, por exemplo, numa loja de eletrônica, você pode comprar uma lâmpada inteligente, R$300. Você pode conectar ela na internet, ela tem um IP, entendeu? Então a internet das coisas estão, os carros estão aí, né? O sistema de transporte inteligente estão aí, os carros já estão vindo com wireless, né? Sistema de computação. Quem distribui e gerencia os endereços IP em nosso continente, América do Sul, é o LACNIC, né? Então, o LACNIC, ele é uma daquelas organizações, tem várias organizações, se não me engano, 6 ou 7 organizações que tomam conta de todo mundo. Tem a IANA, a ARIN, depois tem cada continente disponibilizado essas suborganizações que tomam conta. Aqui no Brasil, né, e na América Central e o Caribe, é o LACNIC. Aí o LACNIC mais abaixo do LACNIC está o NIC-BR, né, o CGI e o NIC-BR. Aqui no caso da SET, né, os comentaristas Eduardo e Thiago disseram que ultimamente estão entregando IPs com /22 no máximo. Né? Por que /22 no máximo?
1024 é endereços locais, né? Endereços públicos, dá para alocar. E ainda aqui no Brasil restam alguns IPv4, né? Restam alguns IPv4. Só que aí, no caso, a resposta que todo mundo que eu queria mais é que todo mundo, talvez, eu não expliquei aqui, mas eu queria que todo mundo chegasse aqui, né? O que é um barra 22? O barra 22 significa que ele está usando 22 bits para endereçar a rede, né? Lembra que o conceito de classe cai e entra o conceito de CIDR, né? Classless Interdomain Routing, né? Interdomain Routing, ou seja, né? Cai o conceito de máscara e entra o conceito de prefixo. Então, quando eu pego um endereço IP e coloco um barra alguma coisa, significa que esse barra 22 aqui está usando 22 bits do endereço de IP, que são 32 bits, né? 22 bits estão sendo utilizados para endereçar a rede. E o que sobrou, né? 10 bits para endereçar o quê? Quem lembra disso? Vocês aprenderam máscara de subnet mask no primeiro ano? Esses últimos 10 bits aqui endereçam o quê? Já vou responder já, viu, Guilherme? Né? O que faz aqui, então, esses 10 bits que sobraram, endereça os hosts, né? Os equipamentos na rede. Eu gostaria de ter tido mais essa resposta aqui, mas tudo bem, considerei. Qual é a diferença entre provedor de acesso e conteúdo? Teve umas respostas muito confusas, pessoal. O provedor de acesso é aquele que a gente se conecta na internet. Então, por exemplo, aqui em Catanduva tem Skyneon, MTNet, Netflix, estou esquecendo de algum mais aí, não sei se ainda tem Infocate, enfim, é o provedor da tua cidade que você vai lá, fecha um contrato e ele vai te prover internet. A telefonia móvel do seu celular, Vivo, Claro, Oi, né? São telefonias móveis. São provedores de acesso. Então, você fecha um contrato, né? E aí você tem um acesso à rede, à internet. Isso é um provedor de acesso. O provedor de conteúdo, UOL, Terra, AOL, MSN, são provedores que fornecem conteúdos, notícia, música, entretenimento, YouTube, são provedores de conteúdo da internet, para você consumir esse conteúdo, Netflix, né? Então, às vezes, ele pode ser uma organização, ou às vezes, por exemplo, o UOL é um provedor de conteúdo, ele fornece acesso à internet e também conteúdo, tá? É claro que o provedor de acesso, ele precisa de fornecer IPs para os seus usuários. O provedor de conteúdo, algumas respostas colocaram assim, achei interessante, o provedor de conteúdo precisa de IPs para os seus servidores. Tudo bem, é correto isso, porque o provedor de conteúdo precisa ter um monte de servidor, né? Precisa ter servidor web, servidor de foto, servidor de vídeo, servidor de nuvem. Então, ele precisa ter IP para essas máquinas. E o provedor de acesso nem sempre ele precisa ser um provedor de conteúdo. Ele tem uma página, um portal, onde você tem algumas notícias da sua cidade, já é um conteúdo, e onde você acessa os boletos para pagar, segunda via, enfim. É um pequeno conteúdo. Só que ele precisa fornecer endereços IPs para os seus usuários. Aí os seus usuários vão navegar na internet e vão acessar o conteúdo dos provedores de conteúdo, né? Conseguiu? Ficou claro? Ok? Aqui no Brasil, qual é o órgão? Aqui no Brasil, qual é o órgão responsável pelo gerenciamento do endereço IP? É o Registro BR, né? Mantido pelo NIC e CGI-BR. O Registro BR é um subsetor, é um subdepartamento do NIC-BR, né? Núcleo de Informação, não, como que é? Núcleo de Internet e Conteúdo. Oh, meu Deus, fugiu agora, peraí. Eu sempre confundo o NIC-BR. É Núcleo de Informação e Coordenação do ponto .br, perdão. Núcleo de Informação e Conteúdo do ponto .br. Aqui seria o CGI-BR, Coordenação, Comitê Gestor da Internet no Brasil. Comitê Gestor da Internet no Brasil. Eu sempre esqueço. Tá? Então, esse órgão é o mesmo, tá? Só que são algumas subdivisões. Por exemplo, o CEPTRO toma conta dos cursos, né? Tem outros, o CETIC toma conta das estatísticas aqui no Brasil, que é tudo mantido pelo NIC-BR. O CERT-BR toma conta da segurança, são departamentos do NIC-BR. Então, aqui seria registro.br, NIC e CGI. Qual é a solução adotada pelo provedor de acesso ou uma empresa para que todos os seus hosts se comuniquem na internet por meio de somente um ou dois endereços IP públicos? Então, aquele provedor de acesso, supõe que ele tenha só um
endereço público, ou 2, vai. É claro que é difícil ter isso, mas vamos supor que tenha 2, é um provedor pequeno. Ele vai ter que usar NAT. Esse aqui acho que é todos acertados. Network Address Translation, né? Tradução de endereço de rede. Então, os provedores de acesso passam IP privado para os seus usuários. Aí, quando aquele usuário quer navegar na internet, né, tem que ser um endereço público, válido. Ele vai lá no servidor NAT e fala, me dá um endereço público seu, ele sai na internet, né, para navegar. Só que aí o NAT traz problemas. Quem lembra de alguns problemas que o NAT traz? O NAT é bom? Sim, ele ajuda, né, na escassez. É uma outra solução aí que agregou como que fala? Ao IPv4. Só que o NAT traz também problemas, desvantagens. Quem lembra de algumas desvantagens do NAT? Quando ele vai fazer a tradução, demora um pouquinho mais, tanto que em games isso atrapalha, se demora na tradução. E muitas vezes, que eu me lembro, o provedor ele passa um sufoco para manter isso em vários, tipo assim, quando é só para manter isso em uma grande proporção, isso daí é de uma grande forma muito ruim para o provedor. Tipo assim, é muito melhor migrar para o IPv6 do que ficar nateando o IPv4. É isso que eu lembro. Muito bem, Guilherme, muito bem, exatamente, né? Além de ser um provedor, se for um provedor de acesso muito grande, tem que ter um computador ou mais muito robusto, né? Para poder fazer a tradução, aí usa um CGNAT, que ainda é muito utilizado. Essa tradução tem um delayzinho ali na rede, e também ele não permite a conexão fim a fim. O que é uma conexão fim a fim? Né? É quando uma máquina A conecta com a máquina, por exemplo, X, e elas trocam informações pelo circuito virtual diretamente. Agora, quando tem o NAT no meio, não, né? O NAT ele pega o pacote, verifica lá, abre o cabeçalho, traduz para o endereço inválido da rede e vai até a máquina destino. Então, não fica uma... Quem responde pelas comunicações é o endereço público do provedor. Então, outro problema também é a segurança. Fica mais difícil investigar qual foi o host, qual foi o equipamento que fez a ação maliciosa. Porque está dentro de uma rede privada. E tem essa rede privada, pode ter milhares de máquinas. Então, aí você tem que implementar mais um proxy ali, mais um monitoramento de, por exemplo, de logs, né? Você registra por logs e por eventos e por horários. Então, naquele determinado horário, veio lá uma ação judicial no meu provedor, falando assim que a máquina do meu IP, é o meu provedor, está alocado para mim o IP, vocês viram lá na aula de segurança que eu vou lá, consulto o Ruiz e sei de quem que é o DNS, quem que é responsável pelo IP, né? Aí vem uma ação judicial para mim, ó, Edivaldo, teu provedor fez uma invasão. Não, meu provedor não fez invasão, para eu provar isso. E aí? Ah, mas que horário que foi? Qual dia que foi? Ah, foi nesse horário. Aí eu vou lá no meu servidor de log, no relatório, tiro lá um relatório de log e vejo assim, ó, quais foram os computadores que estavam conectados nesse horário. Aí vai ter lá 50 computadores, 50 IPs privados. E aí? Quais foram os sites que eles pesquisaram? Quais foram os sites que eles utilizaram? Porque, às vezes, naquele momento, vários computadores estavam conectados com o mesmo IP. Né? E a troca dessa tradução tem que ser muito rápida, então exige muito custo computacional. E aí? Então fica difícil saber qual foi o meu cliente que fez o ato malicioso também. Né? Você tem que implementar um monitoramento, um log muito rígido. Então a segurança também acaba complicando mais aí também para achar a pessoa. Quando você tem conexão fim a fim, não, o IPv6 resolve esse problema. Vai ajudar bastante. Né? Que também vai responder aquelas questões dos jogos lá, que eu acho que vocês não entenderam muito bem. Alguns. Tá? Então o NAT, nesse caso, acaba ajudando, ao mesmo tempo não. Tá? Aqui no Brasil, estamos bem com acesso ao IPv6? Sim, né? 35%, mais ou menos 35% com IPv6. É um bom sinal. O que colocou de Portugal lá, né? Falou, os portugueses iam ficar contentes. Né? Empresas de telecom, né? No caso Vivo, Embratel, Claro, estão com mais de 56%. Por quê? Internet móvel. O IPv6, ele permite o roaming, né, a mobilidade. Por exemplo, quando você troca de antena, você sai de Catanduva e vai para Rio Preto. Você não está conectado, talvez, na mesma antena. É muito difícil, a abrangência é grande. Então, quando você sai da área de abrangência número 1 e vai para a área de abrangência número 2, da mesma operadora de telefonia,
você provavelmente vai trocar de estação e vai trocar de IP. E às vezes, se tiver configurado isso na sua telefonia móvel, você faz um translado aí, né? Você acaba mantendo o mesmo IPv6, só trocou de faixa de abrangência, né? De área. Mas o teu IP é o mesmo. Então faz um roaming aí, faz uma mobilidade com o IP. Então o IPv6 propicia isso de maneira mais fácil, principalmente para telefonias móveis. Porque vocês já pararam para pensar? Na tua casa, você usa um IP para cada equipamento, mas você só anda naquele raio ali. E se você sair, por exemplo, for na casa do vizinho, você vai se conectar no IP dele? Não, né? Você não tem a senha dele, a não ser que você tenha. Mas aí vai trocar de IP. E se você tiver com uma conexão online e não pode trocar de IP? Quando troca de IP, você cai a conexão. Tem que restabelecer de novo. Imagina os telefones móveis, né? Imagina os carros, futuramente. Bom, quem está na zona de rebaixamento, né? Ou seja, provedores que não estão bem na fita. Provedores pequenos, de médio porte. Provedores de conteúdo também, né? Precisa aderir o IPv6. O IPv4 irá fazer falta para os jogos online? Não. Por quê? Não vai fazer falta, porque os jogos online necessitam de IP público. Ou seja, todo aquele computador precisa estar atrás de um IP público. Não todos os jogos online. Mas quando você está jogando um jogo muito avançado, né, ou usa um console famoso, Xbox, né, Nintendo, PlayStation, ele tem que estar com IP público, geralmente. Oi? O PlayStation não usa, principalmente o PlayStation 4, ele não usa IPv6, ele usa IPv4. Quem usa é o Xbox. Então, não, é uma das curiosidades do que fala no vídeo. podcast. Nada como o pai dos jogos, aí o Guilherme, né? Guilherme, mestre dos jogos. Uhum. Exatamente, eles falam lá, ele canta uma musiquinha para poder ver se o PlayStation começa, né, ter logo o IPv6, né? Então, alguns jogos demandam que você tenha um IP público. Aí você está alocado num provedor, aí você liga no provedor e fala assim, ó, eu preciso de um IP público, eu não posso estar atrás de um NAT. Aí os caras vão falar assim, ó, você vai ter que pagar um valor a mais aí, R$30. Por exemplo, eu pago R$30 para ter um IP válido, para mim, fixo. Né? Eles cobram R$30 na época. Por quê? Porque eu quero ter um IP fixo, um exemplo. Agora depende do provedor. Agora, o que acontece? O jogo vai cair toda vez que você trocar de IP, né? Então, o IPv4 não vai fazer falta, pelo contrário, vai estruturar melhor as conexões sim a fim, que nem eu falei agora há pouco, ou redes peer-to-peer, né? Ponto a ponto. Qual é o campo emergente que está consumindo muito IP? Internet das coisas, Internet of Things. É a internet das coisas, né? Internet das coisas conectadas, tudo conectado, vai ter que ter um IP. Não tem como eu conectar na internet, principalmente na rede internet, sem endereço IP. Não tem como. É a mesma coisa ter uma casa no meio do nada e não tem endereço. Né? Hoje a gente sabe que qualquer residência que tiver em qualquer lugar do planeta tem um endereço, mas se for no sítio, lugares remotos, tem que ter um endereço para eu me comunicar, por exemplo, pelo correio. Né? Na internet é a mesma coisa, o computador não pode ficar sem endereço IP, senão não acessa a internet. Então, nesse caso, a internet das coisas está consumindo muito IP, né? E aí, dando ênfase aqui, engatando na questão do Guilherme, por que eu tenho que ter uma lâmpada conectada? Então, Guilherme, primeiramente, a ideia hoje em dia, os estudos científicos, eles visam benefícios, né? E benefícios para tudo, para a saúde, para a energia, para o meio ambiente, para a segurança física, enfim. Na computação internet das coisas, a ideia é boa de conectar tudo? Claro, teoricamente sim, mas nem sempre na prática é bom. Agora, se eu tenho, por exemplo, um celular, uma aplicação e consigo conectar, por exemplo, a minha casa, eu posso, por exemplo, verificar câmeras que hoje em dia as pessoas fazem já, né? As câmeras não são antigas, perdão, não são novas, já tem anos de você acessar suas câmeras via web. Você tem que ter um IP fixo, provavelmente. De você conectar, por exemplo, o ar-condicionado. Então, você vai lá, pega o celular, daqui meia hora eu estou em casa, já vou deixar o ar ligado. Para refrescar a minha casa. Eu tenho energia fotovoltaica, eu preciso acionar o meu aquecedor, porque hoje está frio. Aciono pelo celular. E minha lâmpada? A minha lâmpada, eu brinco muito aqui na minha casa. Às vezes o meu filho acaba esquecendo as lâmpadas acesas, né? Pego no pé dele, por isso, né? Eu também fui criança, às vezes esqueci, agora entendo porque meu pai chamava atenção. Apagar a luz, aí eu vou falar assim, vou colocar um timer.
né? Ou você pode pôr um sensor de presença. Por exemplo, no quarto, se aquele sensor está detectando presença de calor humano, a lâmpada continua acesa. Se ele não está detectando o calor humano, ele dá um tempinho lá, 1 minuto, e desliga a lâmpada sozinho. Entendeu? Ou eu posso acender a lâmpada lá remotamente, eu tenho uma criança no meu quarto, né? Ou acabou a energia, vou acionar. Então, tem vários motivos aí de questões de ligar, né? É um trabalho, tem trabalhos enormes, tem diversos trabalhos explorando essa área de internet das coisas, né? E aí tem as bombas de insulina para quem é diabético, né? Envia relatórios para o médico de tempos em tempos para fazer um acompanhamento, enfermaria, né? Marca passo. Só que aí tem a segurança. Se isso for invadido, você pode controlar remotamente o marca passo, desligar, a pessoa morrer. A pessoa invadir o seu smart home aí e acionar, por exemplo, a geladeira, o fogão, enfim. Então, também traz problemas, né? Coisas novas, benefícios, mas também traz vulnerabilidades, traz problemas, ok? Mas isso é assunto da área de segurança. Vamos lá. Aqui deu um exemplo, né, da balança, envia seu peso para a geladeira e trava a porta. Foi engraçado, mas vai ser real. E o Six Low Pan, né? Qual é o recurso oferecido pelo IPv6? Que ajuda a economizar a energia de um sensor. Porque assim, a internet das coisas usa muito sensor. Por exemplo, o Raspberry, Arduino, eles permitem fazer essas simulações. Então, você tem um sensor lá em cima de um prédio, capturando energia solar, né? Ou temperatura, o clima. Ou você tem um sensor pluvial lá, né? Fica aquático. Fica lá dentro da água. E ele, às vezes, na maioria das vezes, ele opera por baterias, né? Então, se ele opera por baterias, o PV6 ele tem um encapsulamento aí, né? Que é o 6 Low Pan, que seria low de baixa potência, né? Power, né? De pan aqui. Ele IPv6 e 6, né? Então ele causa baixa potência. Ele utiliza baixa potência e transmite só o que é necessário. Porque se um dispositivo computacional ele esquenta muito, né? Vocês percebem que às vezes o computador de vocês, principalmente o notebook, ele liga lá a ventoinha, né? Fica fazendo aquele barulhinho. O que é? Porque você está com muito programa em execução. Então o processador começa a trabalhar demais, ele esquenta. Então liga a ventoinha, o cooler, para refrigerar. Por isso que é indicado você trabalhar em salas com ar-condicionado, ou que tenha pelo menos uma ventilação boa. Nesse caso de um sensorzinho pequeno, se ele estiver trabalhando muito, ele vai estar consumindo bateria demais, igual o celular, ele não esquenta. Ontem tinha um aluno na minha aula, professor, se eu sair da internet, meu celular explodiu, porque está esquentando demais, porque está usando demais. Então, o que acontece? Acontece que ele vai gastar mais energia. Então, o IPv6 também traz esse recurso, que é o 6 Low Pan. Então, tem muita coisa bacana para aprender no IPv6. Vocês, futuros técnicos, ou já técnicos, né, trabalhando aí, fazendo os biquinhos e tal, tem que começar a aderir os conhecimentos em IPv6. Por isso que eu passei esse podcast, porque eu achei ele muito pedagógico. Ele traz uma maneira de entender os conceitos de IPv6. Agora, na próxima aula, depois, eu vou trazer para vocês todo um material gratuito do próprio NIC-BR, do IPv6, né, as explicações, deixar disponibilizado para vocês começarem. Tem um curso online gratuito e também tem um livro PDF gratuito. Na biblioteca da escola eu consegui 5 exemplares físicos, mas você pode baixar do site aí o IPv6 da Novatec gratuito, que é onde tem vários exercícios, várias experiências para fazer com o IPv6. Eu tive o prazer de fazer um curso desse gratuito também presencialmente, fiquei uma semana em São Paulo, lá no prédio do NIC, né? Eu fiz um curso gratuito, me inscrevi, consegui o curso, e não paguei nada, ganhei o livro também, de graça, material bom, trouxe para o Instituto o material, solicitei, na época era coordenador, consegui solicitar alguns exemplares, como eu disse. Então tem bastante material para vocês entenderem, então, IPv6. A única coisa que a gente assusta, né? O tamanho de um endereço enorme, 128 bits, mas existem as regras, né? As configurações para vocês estarem implementando na rede aí de vocês. Alguma dúvida sobre o podcast? Alguma dúvida sobre as respostas? A última resposta aqui, acabei fazendo uma brincadeira, né? Eu não sei se algum grupo fez, né? Que era uma coreografia do IPv6, mas pode ainda estar valendo aí se alguém quiser fazer. Alguém ficou com alguma dúvida sobre as respostas? Então, eu considerei aqui na primeira 98, e não 2012, tá?
Alguma pergunta, alguma coisa assim que vocês ficaram em dúvida? O que vocês acharam do podcast? Aprenderam, acharam interessante? Bom, já que não teve resposta, a outra atividade, revisão, era sobre o cabeamento estruturado, que é outra questão, né, um dos temas principais dessa disciplina, que é o acabamento estruturado, que eu pedi para vocês assistirem um vídeo, né, no YouTube, né? E o que é acabamento estruturado, no caso do canal lá, Boson Treinamentos, né? Tem bastante vídeo interessante nesse canal, pelo profissional, acho que é Fábio, né? E aí depois eu pedi para vocês acessarem o site da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, pesquisar lá cabeamento e normas, e era para achar as 8 normas, né? Ah, professor, mas essas normas aqui são as principais. Sim, são as principais que utilizam cabeamento estruturado. Eu achei legal, achei interessante. Obrigado, João. Obrigado, Vinícius. Então, inclusive o curso que eu fiz lá no PV6 foi com os dois instrutores. Foi com o Eduardo, né, e foi com o Thiago Jun Nakamura, né, os dois que ministraram o curso, né, os dois que fizeram a locução do podcast. Bom, as normas praticamente aqui no Brasil são essas 8 aqui. Aquela 9ª lá, alguém mandou, falei que não era para mandar, acabaram enviando, mas eu acabei considerando as 8, não descontei ponto. Então, você tem aqui a ABNT 14076, ela é fixa, o que muda é o ano, que é a última atualização dela. Então, se você for fazer um cabeamento estruturado e utilizar fibra ótica, você tem que se basear na ABNT 14076. De quando? De 2017. Ah, professor, mas eu tenho a de 2015. Não. Vai ajudar em alguma coisa? Vai. Mas o que teve de novo? Não, então cai fora. Você tem que pedir para a empresa comprar e atualizar essa nova norma. E você, como um técnico responsável, tem que se basear nessa nova norma. Tá? Ó, a última versão dela foi 23 de maio de 2017. Tá, eu vou montar um cabeamento estruturado em prédios comerciais. Vixe, isso aqui é uma complexidade imensa. 14565 é a norma, 2019. Ó. Residência, né? Internet das coisas, residencial, cabeamento estruturado residencial, 16264, 2016. Caminhos e espaços para cabeamento estruturado, 16415, de 2015. Cabeamento estruturado industrial, vixe, muito utilizado também, 16521, 2016. Cabeamento estruturado para data centers, ou seja, provedores de internet, provedores de acesso, provedores de nuvem, ou um grande data center de uma empresa gigante, né? Às vezes ocupa uma sala imensa. Então, eu tenho que basear aqui na 16. Na verdade, todas complementam uma com a outra, né? É claro que, por exemplo, se uma casa não for passar fibra ótica, você não vai usar essa aqui para um espaço residencial. Você vai basear principalmente nessa, né? Ah, eu tenho que passar um cabeamento estruturado industrial. Primeiramente, você vai ler essa norma, mas vai usar a fibra ótica. Aí você vai usar também essa aqui, as duas, né? E aí tem aqui, ó, acabamento estruturado, que é a principal para tudo, né? Que é a 16869.1, né? Provavelmente tem um anexo aqui, um adendo, que é a de 2020, ó, 28 de julho de 2020, tá fresquinha. Então essas normas aqui, precisa decorar? Não, precisa decorar. O que vocês têm que saber é que existem essas normas para vocês se basearem nas especificações técnicas para fazer o cabeamento estruturado. O que é um cabeamento estruturado? Na verdade, é você obedecer essas regras, esse padrão, para você passar um cabo, para você passar milhares de cabos de uma maneira estruturada, organizada, né? Antigamente não tinha muito isso. Você pegava o conduíte, colocava lá, passava o cabo junto com o telefone, junto com energia elétrica, aí a tua rede ia crescendo, aí depois não tinha mais como passar no duto, o que você fazia? Pegava, colocava aquelas canaleiras externas, dava um jeito, furava a parede, virava um emaranhado lá. Não é legal, porque tem, né, porque a gente estudou as interrupções, as interferências, né? Então, depois ainda também, nessas aulas restantes aí, até o final do mês, né, a gente vai fazer algumas revisões, aí, algumas atualizações sobre acabamento estruturado. Só que o acabamento estruturado não depende só de você, né? Você vai com conhecimento técnico, computacional. Só que tem também o conhecimento civil, da engenharia civil,
da arquitetura. Então, você precisa ter, juntamente, geralmente, basicamente, envolvem 3 tipos de pessoas. O profissional de técnico em redes, o profissional de engenharia civil, ou arquiteto, e o eletricista. O eletricista também tem que entender de equipamento estruturado. Mas você, principalmente você, tem que dar as instruções para o engenheiro e para o eletricista, mas eles têm que conversar também com essa linguagem. Então, antes de você desenvolver um prédio, né, uma empresa desenvolver um prédio, hoje, as maioria das organizações contratam engenharia civil, arquitetura, que já tem o conhecimento de equipamento estruturado. Passagem de canaletas, pisos elevados, salas anti-chama, tá? E o eletricista entende também, né? Ao invés de passar um conduíte, vão passar 3 conduítes, pensando na projeção futura também, né? Pensando em quanto essa empresa pode crescer ainda. Então, você vai deixar eletrodutos, canaletas, conduítes também, já de reserva, passados de reserva. Redundância, né? Eu dei aquele exemplo para vocês, aconteceu comigo, na empresa que eu trabalhava, né? Na hora que você for passar, por exemplo, uma fibra, passa 2, não passa uma só. Se romper uma, tem a outra, com redundância, né? Fica mais rápido para resolver o problema. Então, tem essas questões também. Então, isso faz o cabeamento estruturado. Perguntas, sugestões, críticas, dúvidas? Essa aqui todo mundo foi bem, né? Todo mundo acertou, né? Só faltava errar, né? Só o... Não, professor, tá. Então, se alguém ficou com dúvida ainda, depois pode me questionar pelo chat aí, tá? Isso aí todo mundo acertou. Bom, vamos lá. Vamos ver um pouco, então, do Packet Tracer, né? Que é a nossa aula de hoje. Todo mundo tem um Packet Tracer aí aberto, conseguir instalar. Eu vou abrir o meu Packet Tracer aqui, ó. Tá, vamos conectar com o usuário convidado mesmo. Inclusive, eu já deixei disponível um vídeo lá no meu canal no YouTube, tá? Agora há pouco eu coloquei lá o... Pode fechar essa tela que ele abre aqui. Sobre esse exercício que a gente vai fazer hoje. Já estão abrindo de vocês aí? Bom, esperei um tempinho, confirme guest. Pessoal, vocês estão com ele aberto? Posso dar continuidade? Podemos fazer um exercício? Tá, então vamos lá. Se alguém não entendeu, pede para eu parar, tá? Bom, primeiramente, nós temos aqui a área de trabalho, essa parte em branco, né? É onde a gente monta a nossa rede. Tem um bom espaço aqui. Aqui nós temos, aqui na parte inferior direita, nós temos o Real Time, que é onde a gente monta mesmo em tempo real a nossa rede. E aí nós vamos em Simulation para fazer a rede funcionar, para executar a simulação. Real Time, nós montamos a arquitetura da rede. Simulation, nós simulamos, aí, executamos o projeto. Estão vendo bem minha tela aí? Eu só não consegui aumentar muito aqui o meu monitor, só não distorce, não tem minha imagem. Tá? Vocês estão vendo aí? Sim. Ai, graças a Deus, uma voz. Uma voz do além. Mais uma voz. Então tá. Bom, aí é o seguinte. Nós temos aqui embaixo, como eu disse, né, na aula passada, naquela introdução rápida, os dispositivos que vão formar nossa rede, os equipamentos, os cabos, e aqui nós temos subcategorias, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, eu quero colocar 3 computadores, né? Vamos montar uma rede simples, né? Uma rede com hub e depois uma com switch. Então, eu vou vir aqui, ó, End Device, dispositivos finais, vou clicar em End Device. Aí eu tenho vários dispositivos, né? Até televisão eu tenho agora. Ó. Vamos pegar aqui o básico, PC. Clico nele, vou uma vez aqui, um sinalzinho de mais, né? Aí eu posso mudar o nome, eu posso clicar em cima do texto do nome, né? Colocar lá, por exemplo, micro_1,
né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa tela aqui. Aumentou um pouquinho. Micro underline 1. Aí eu venho aqui de novo, ó, não preciso clicar mais em End Device, porque já está aberto. Vamos pegar aqui um laptop. Coloco aqui. Clico aqui no nome dele. Se eu clicar em cima dele, vai abrir a configuração, tá? Eu vou clicar em cima do nome dele, ó. Aí eu vou colocar aqui micro underline 2. Se você pôr o mouse em cima, ele dá informações, ó. Por enquanto, nós não temos IP nem IPv6 configurado. Não temos nem o gateway, nem o DNS, tá? Tá faltando algumas informações. Nós temos o MAC address aqui, ó. O MAC address tem porque é endereço físico. Vamos pegar mais uma máquina, um PC de novo, vamos pôr aqui. Então, esse vai ser o micro 3. Micro underline 3. Professor, eu quero apagar um conteúdo, um equipamento. Eu clico em cima, tá? Ou dou um delete. Não, peraí. Vem aqui, ó, no xizinho. Que às vezes o delete funciona, tá? Quando você está com o mouse com X, você pode excluir também, ó. Tá bom? Ctrl Z, Ctrl Z. Aí, vamos colocar de novo, então. PC e o laptop. Micro, underline 2. Micro, underline 3. Agora, o que eu vou fazer? Tá? O ideal é salvar. Eu só não vou salvar porque a gente tem no Quest, a gente pode salvar até 3 projetos. Mas o ideal é salvar. Eu vou clicar em cima uma vez só, no micro 1, tá? E vou vir aqui, ó, em config. Né? E aí eu vou aqui em Fast Ethernet, que é a interface de rede, né? Então eu vou na opção Interface, tá? Aqui, ó, global também já está o nome, é micro 1, ok? Então ele tem uma interface de rede só, ou seja, só tem uma placa de rede. Pode ter duas? Pode ter duas. Fast Ethernet 0, né? Que é a nossa interface 0. Se tivesse mais uma, seria 1. Aqui nós temos o endereço MAC, que é o endereço físico, né, da placa de rede, e aí nós vamos aqui em IP Configuration, vamos deixar estático, né? Você tem IPv4 e tem IPv6. Então, vamos configurar um IPv4, 92, vamos colocar o 92 mesmo, que é mais fácil para usar. 168.10.1, por exemplo. Tá? Quando você aperta o Tab, ele já coloca a máscara de rede para você, que é a máscara padrão. Vocês estão lembrados daqueles conceitos de máscara classe A, máscara classe B, máscara classe C? Vocês lembram disso? De máscara de subredes? Tá? Tem que ter a máscara junto. Né? Quando é máscara padrão, né, você coloca o 255 onde é o NET ID e o 0 onde representa o host. Como esse endereço que a gente está usando aqui, ele não tem modificação nenhuma de subrede, então os 3 primeiros octetos da máscara é 255, que representa a rede. O 0, o último, é o host. Aí você fecha no xizinho. Aí nós vamos lá no micro 2. Clica aqui no micro 2 em cima, vai em config, vai em Fast Ethernet 0, o IP 192, eu esqueci, 168.10.1. Então, é engraçado, tem hora que ele dá certo, tem hora que não, tem que estar conectado, por isso. Quando você está conectado à máquina, ele avisa que já tem o endereço usado. Quando você está não conectado, ele não dá erro. Então, ele tem que ser o 2, né? Tá, que eu vou fazer para vocês verem. Agora, preciso interconectar essas máquinas. Como são 3 máquinas, nós vamos usar um elemento centralizador, vamos usar um hub. Então, você vem aqui, ó, Network Devices, no primeiro íconezinho, dispositivos de rede. Aí nós não vamos usar um roteador, porque não é uma rede externa. Nós não vamos usar o switch agora, porque eu quero mostrar o hub, mas pode usar um switch ou um hub. Qual que é o equipamento melhor para uma rede, switch ou um hub? Qual que dá mais colisão e qual que evita as colisões? Consegue minimizar as colisões? O hub ou o switch? O switch?
O switch, ele é melhor e evita as colisões. Sim. Hoje em dia a gente usa mais switch. Não usa hub. Tá? Porque o hub dá mais colisão. Vocês vão ver a diferença daqui a pouco. Vamos pegar um hub, então, para ver a diferença. Vamos clicar aqui em hub, PT hub. Você precisa observar, ele tem vários switches, vários roteadores. Vamos pegar o primeiro hub. Clico aqui, vou mudar o nome dele, deixa o hub 0 mesmo. Bom, agora eu tenho que conectar. Nós temos 3 hosts, micro 1, micro 2 e micro 3, 3 equipamentos que são endereçáveis com IP, e nós temos um elemento centralizador aqui, tá? Que vai ser ele vai ser um compartilhamento de informações, de dados. Aí eu tenho que conectar sem fio ou com fio? Vamos com fio. Vamos clicar no raiozinho. O primeiro raio é automático. Ele vai escolher a opção automática. Ele já vai setar para você de acordo com as configurações de equipamento. Tá? Então, você vem aqui, clica nele, clica no equipamento, uma vez só, e leva para o hub. Vou fazer de novo. Ó. Você vem aqui no raiozinho, né? Aqui no raio, Connections, pega o primeiro, que é se você olhar aqui, ó, Automatic, né? Escolha automática do tipo de conexão. Então, eu vou pegar o raiozinho, clico no micro 1, arrasto o mouse no hub. Tá? Ele não fez nada aqui, já configurou para mim automaticamente. Tá? O que é interessante? Quando você pôr o mouse em cima do micro 1, ó, pode ver que a Fast Ethernet agora está up. Ou seja, está ligada, está ativa. Né? Se você pôr o mouse em cima do hub, ele é um hub de quantas portas? Quantas portas dá para eu conectar? Quantos equipamentos eu consigo conectar nesse hub? 6. 6, contando com 0. 6 portas, muito bem. Então, quando está up, que significa que a porta está sendo utilizada. Tá? E aí, eu venho aqui agora nesse terceiro aqui, ó, Copper Straight Through, né? Cabo com cobre, e clico nele. Aí eu venho no laptop e já pergunta para mim, é diferente do primeiro, ó. Você quer conectar como? Saída RS232, saída USB 01 ou Fast Ethernet? Qual que eu escolho aqui? Fast Ethernet, 0. Né? Se a máquina tivesse 2 placas de rede, seria Fast Ethernet 0 e Fast Ethernet 1. Tá, onde você quer conectar? No hub. Qual a porta do hub? 1, 2, 3, 4, 5, a 0 já está usado. Pode ser em qualquer uma. Vamos manter o padrão, 2. Né? E no cabeamento estruturado, o ideal é que agora aqui nesses cabos, né, antes de conectar, você tem que colocar uma anilha aqui. Parece uma anilha de passarinho, né? Põe na perninha dele. É uma etiquetinha própria, é um anel mesmo de fibra, é um plástico, né, meio durinho, que você coloca no cabo e depois você faz o conector. E tem um número, uma identificação, tanto em ambas as pontas, para identificar que aquele cabo pertence àquele micro e está ligado naquela porta daquele switch ou hub. Né? Identificar o cabo. Porque a hora que você está trabalhando com 10, com 15 cabos, é uma coisa, mas trabalhar com 50, com 100, com 1000 cabos já é outra dimensão. Agora a gente pega aqui o terceiro, Fast Ethernet 0, na porta 2 do hub. Bom, a nossa rede está montada fisicamente. É uma topologia estrela? Pode ser, né? Uma topologia em árvore, que estrela, né? Vamos falar que é uma estrela, vai, assim, mais ou menos, uma estrela de 3 pontas. A topologia dela física é uma LAN, né? Ela é uma estrela. E a topologia lógica? Qual vai ser a transmissão de informações aqui, né? O compartilhamento de informações nessa rede? Se eu estou usando um hub, vai ser o quê? Ponto a ponto ou broadcast? Lembra disso? Difusão, né? Broadcast e difusão é a mesma coisa. Como que esses dados vão percorrer pelo canal, pelo meio de transmissão aqui, que é o hub que está centralizando? Esses cabos vão transmitir informações. Elas vão ser transmitidas em ponto a ponto, uma máquina envia para o hub envia para a máquina destino, ou por difusão, ou seja, por broadcast. Uma máquina envia, todas recebem. Quem sabe me responder isso? Elas passam por todas as máquinas. Então, é o quê? Broadcast ou ponto a ponto? Broadcast. Muito bem, João. Broadcast. Tá, aí eu montei minha rede. Agora, o que eu vou fazer? Vem aqui, ó, nesse envelopinho. Você tem aqui, ó, Add Simple PDU.
né? Adicione uma simples PDU. O que é uma PDU? Packet Data Unit, né? Unidade de dados, unidade de pacote de dados. Então, é uma unidade de bloco de informações, de dados, que vão percorrer pela rede. Tem a complexa, que você pode modificar alguma coisa. Vamos pegar a simples mesmo. Pega a primeira, né? O teu mouse se transformou no envelopinho. Eu quero fazer que a máquina 1 transmita para a máquina 2. Então, eu venho na máquina 1, clico no mais, e agora adiciono para a máquina 2. Significa que a máquina 1 transmitirá para a máquina 2. Né? Pronto. Fiz isso. Deixa eu só mexer aqui. Aí, outra coisa que eu acho que eu esqueci, de configurar o IP do micro 3, não foi? Vamos lá. Ó, o IP não está configurado no micro 3. Micro 1 é o IP 192.168.10.1. O micro 2, 192.168.10.2. E o micro 3 está sem IP, ó. Olha lá, está sem IP, ó. IP address. Então, a hora que eu vir aqui, ó, clicar em cima dele, vim aqui em config, e vou em fast ethernet, se eu colocar um IP existente, será que ele vai me acusar? Ó. Esse endereço está em uso na rede. Então não posso usar. E o 10.2? A hora que eu aperto o Tab também, ó, porque já está conectado. Tá? Então tomem cuidado com isso também. Isso é um bom projeto de rede. 92.168.10.3. Tab, máscara de rede, tá certo. Bom, praticamente a minha simples LAN está conectada, está realizada a interconexão física e lógica. Faço agora. Clique em Simulation. Abre aqui uma nova janela, um novo painel de simulação. Observe que aqui tem um envelopinho roxo. Esse envelopinho roxo é uma PDU utilizando o protocolo ICMP. O protocolo ICMP, qual é a camada que ele trabalha, o ICMP? Quem lembra das aulas anteriores? O protocolo Internet Control Message Protocolo. Protocolo de controle de mensagem de internet. Qual é a camada da arquitetura TCP/IP que ele trabalha? Quem lembra? É um protocolo de que camada? Tan, 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 tan. Quem lembra? A nossa imagem que a Isabela fez para a gente, traduziu. A Isadora, perdão. Isadora. Eu tô com a Isabela na cabeça. A Isadora. Isadora Capelli. Ó, aonde o protocolo ICMP trabalha? Qual camada? De rede. De rede. Foi a Tatá que respondeu? Isso. Obrigado. De rede. Olha ele aqui, ó. ICMP. Então, o ICMP, ele é um parente familiar do IP, porque ele trabalha na camada de rede, tá? Então, aí, agora, eu estou aqui em Simulation. A hora que eu clicar aqui no playzinho, aqui, ó, no botãozinho play, ele vai enviar um pacote para o Hub. Observem que o Hub disparou para duas máquinas. Parou aqui? Espera aí. Não tem acontecido isso. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver se está certo aqui nessa configuração. Ups. Até aqui está dando certo. Eu posso a máquina devolver o pacote.
Espero que tenha alguma coisa errada. Estranho. Até aqui tá certinho, vamos ver. Vai para as duas máquinas. As duas máquinas estão rejeitando o pacote. Não era para fazer isso, não. Acabei de fazer agora há pouco. Deixa eu ver um negócio. Espera aí, pessoal. Deixa eu deletar esse micro 2 aqui. Micro 1, vamos colocar de novo aqui. PC, laptop. Aí vou conectar o PC no hub, na 0. E o laptop na 0, na 1. IP. 92, 168.10.1. Certinho. 192.168.10.2. Certinho. E esse 192.168.10.3. Tá. Vamos lá, vamos adicionar de novo uma PDU aqui. Agora deu certo. Alguma coisa com cabeamento, ó. Então, observa bem, ó. O micro 3, ele endereçou um pacote para o laptop 2 aqui, né? Observe que cada hora que o micro 3 transmite, vai para o hub e o hub dissemina para todos. Os outros dois. Só que só o micro 2 aqui, o laptop, recebe. Ó, vou executar de novo. Vou resetar aqui. Eu não sei porque ela deu aquele erro. Alguma coisa com o cabeamento, alguma coisa foi isso. Quando assim, a deleta e faz de novo. Ó, então ele vai mandar para as duas máquinas. O laptop tem que dar um vistinho. Devolve. Só que o hub manda de novo para o micro 3, ó. Olha lá. Só que um aceita o pacote e outro rejeita que não era para ele. Agora, se eu colocar um switch, o que vai acontecer? Até aqui tudo bem? Isso é broadcast, difusão. Um envia, todos recebem. Aliás, todos recebem, só que um só, nesse caso, pegou o pacote, entre aspas, né? Selecionou e recebeu. Os outros descartaram, porque não estava direcionado para eles. Tá? Mas tem broadcast também que tem que enviar um aviso para todos, aí todos vão receber. Tudo bem até aqui? Então tá, obrigado, Vinícius. Agora vamos fazer um switch, ó. Eu vou tirar o hub daqui, eu vou voltar em real time, vou pegar o xzinho aqui, ó, de delete, vou deletar o hub, deletou os cabos, né? Vamos montar aqui um switch. Pega um switch, pega o primeiro. Aquela hora, não sei o que aconteceu, talvez na hora de usar o cabo automático, ou mudou alguma coisa ali, deu algum erro, tá? Precisava entender melhor aquilo lá. Mas quando assim, você deleta e começa de novo. Peguei um switch, connections, pegar o cabinho preto aqui, PC, Fast Ethernet 0 para o switch, porta 1, porta 0, laptop também, na porta 02, e o outro computador 0 na porta 3 do switch. Tá. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui, pegar a PDU novamente, vou transmitir do micro 3
para o laptop 2. Vou aqui em Simulation. Agora está aparecendo mais pacote aqui. Vamos lá. Start. Mandou o primeiro. O switch está processando com o protocolo STP. Era para ser diferente já. Não, peraí. Já está como se tivesse simulado. Vamos deletar isso aqui. Ó, vim aqui, deletei aqui, ó, a PDU, tá? Vou adicionar de novo. Micro 3. Que a primeira vez o switch envia para todos. Quando você liga uma máquina na rede, num switch, ele envia um broadcast para reconhecer. Aí depois não. Vou voltar aqui e aqui. Simulation. Vamos ver agora. Olha a diferença, ó. Vê se o micro 3 recebeu o pacote. Vê se na volta recebe também. Não. Então, isso é um ponto a ponto. Tá? Por quê? Porque o switch já trabalha na camada 2. O hub trabalha na camada 1. O hub só envia, né? Ele nem consegue distinguir o quadro, né? Já o switch consegue. Esse protocolo aqui está configurado como STP, que é para fazer teste de colisão, tá? Pode deixar, não tem problema. Então, veja bem, quando o micro 3 mandou para o laptop, perdão, mandou para o switch já encaminhou para o laptop. Não mandou para o micro 3 também, porque ele já sabia o endereço. Olha lá, ele vai para o laptop. Pode ver aqui na simulação, ó, PC 3 vai para o switch para o laptop 2 para o switch para o PC 3. Né? Enviando uma PDU simples. Tá? Se eu ligar agora aqui para terminar aqui, ó, se eu ligar um hub, veja bem, ó, eu venho aqui, pego um hub, coloco aqui, tá? E vou colocar mais um computador aqui. Ó. Tô ligando, pode ligar um hub num switch? Para deletar a PDU, o Vinícius, vai aqui em Real Time, vem aqui embaixo, ó, clica em Delete aqui, ó, Delete. Posso ligar um hub no switch? Posso. Eu liguei na última porta. IP 192.168.10.4. IP 192.168.10.5. Beleza. Veja bem, eu vou mandar esse pacote do PC4 para o PC5. Tá? Vou deletar aqui, ó, Vinícius. PDU, a PDU do PC4 vai para o PC5. Vamos ver. Olha o que já aconteceu com o hub. Já jogou para o switch, mas o switch falou, não tem ninguém aqui que quer esse pacote. Ele não deixou passar para os outros. Olha lá, de novo o hub jogou para o switch. Essa é a diferença. Tá? Agora veja. Eu quero mandar só para finalizar aqui, eu quero mandar uma PDU do PC3 para o PC5. Deleta a PDU aqui embaixo. Para o PC5. PC3, PC5. Foi para todos, para saber quem é quem. O hub aceitou. Ó, pode ver que já mandou para o PC5, nem foi direto. Os dois, né? PC5 e PC4.
Agora o PC5 devolve só para o PC3? Não. O hub joga para o PC4, joga para o switch. Mas agora tem que chegar aqui no PC3. Ah lá, aqui foi. E aí? O que vocês acharam da simulação? Entenderam a diferença, então, do hub e do switch? Tudo bem? Eu gostaria que vocês fizessem depois desses exercícios, tá? Que aí eu vou dar um trabalhinho em cima disso depois para vocês, para entregar para o quarto bimestre. Eu vou parar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida,